Conhecemos na cidade de Lagarto, no Sergipe. Deus colocou uma palavra ao meu coração. E interessante que retrata o mesmo tema do louvor que o meu filho louvou, falando sobre casa. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos essa meditação que se encontra no livro de Lucas, capítulo 19. É uma história bem conhecida, mas ainda ela se renova no meu e no teu coração, que é a história de Zaqueu, o publicano. E diz assim, no livro de Lucas, capítulo 19: Eis que havia ali um homem, chamado Zaqueu, que era chefe entre os publicanos e ele era rico. Ele procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. E ele, correndo adiante, subiu em uma árvore de sicômoros para vê-lo, ou em algumas traduções, figueira brava, porque ele estava por passar naquele caminho. E Jesus, ao chegar naquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque eu devo pousar em tua casa. E apressando-se ele desceu e recebeu com júbilo. E vendo isso, todos murmuravam, dizendo: ele foi se hospedar na casa de um pecador? E Zaqueu, ficando em pé, disse ao Senhor: Senhor, eis que metade dos meus bens eu dou aos pobres, e se alguma coisa eu tenho tomado de algum homem por falsa acusação, eu vou restituí-lo quadruplicado. E disse-lhe: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Irmãos, isso é só mais um testemunho. Isso é só mais um acaso. Isso é só mais uma situação. Eu e você passamos por adversidades nas nossas vidas. Eu quero que você se lembre aonde você começou, de onde Deus te tirou, para hoje você estar aqui. Num momento de aflição ou dificuldade, não importa, você teve um encontro com Jesus. Jesus, ele estava passando pelo caminho e viu aonde você estava, viu quem você era, sabia o que você fazia, mas mesmo assim não te rejeitou pela situação. Ele te abraçou, ele te alcançou, por isso que hoje você está aqui. E se você ainda não foi alcançado por Jesus, você está aflito, precisando de uma palavra, eu quero dizer para você, hoje é o dia. Você viu que Jesus, ele retrata Zaqueu e fala: Zaqueu, desce, porque é hoje. É hoje que eu vou entrar na tua casa, é hoje que eu vou fazer o que ninguém nunca fez. Porque a palavra de Deus diz que os próprios judeus, eles rejeitavam os pecadores, eles rejeitavam os publicanos, porque os publicanos, quem que eram? Eram aqueles, louvado seja o nome do Senhor, que trabalhavam para Roma, pastor Edivaldo. E os próprios judeus consideravam aqueles como traidores, que negaram a sua pátria. Então, para que serve o tributo? Para que serve o imposto? O imposto é cobrado das nações que estão morando dentro da sua casa, da sua nação. Então, como aquela parte de Jerusalém, da Judéia, da Galiléia, pertencia agora ao Império Romano, os judeus tinham que pagar imposto para César. E por causa disso, louvado seja Deus, Zaqueu era mal visto, apesar de ser rico. Então nós entendemos, meus irmãos, que riqueza não é tudo. Tem uma coisa que é mais rica do que o próprio ouro, é a paz em Cristo Jesus. Porque nós vemos um homem que ouve o testemunho de Jesus, ouve o seu caminhar, e toda a sua riqueza não foi capaz de tirar a angústia do seu coração. Porque nós vemos que Zaqueu, a palavra vai nos citar que ele não era só simplesmente publicano, ele era o chefe dos publicanos, ele era rico. Mas a riqueza não foi suficiente. A Bíblia vai dizer que ele tenta chegar próximo de Jesus, mas por causa da multidão e ter uma baixa estatura,
Ele não consegue. E o que ele faz? Ele sobe numa figueira brava, ou como a minha tradução diz, sicômoros. Quem conhece essa planta, essa árvore sabe. É uma árvore cheia de espinhos, cheia de retalho. Não é fácil subir. Mas é interessante que mesmo depois que Zaqueu estava lá em cima, Jesus ele manda descer. Irmãos, não tem como você entrar na presença de Deus, não tem como você se aproximar de Jesus, sem antes que você desça. Se você desfaça de todo o eu, de todo o orgulho. Eu não estou querendo trazer uma palavra de conserto, mas sim de conscientização, porque Deus ele pode mudar a tua vida hoje, se você mudar a sua forma de pensar. Jesus ele quer entrar na tua casa, ele quer fazer mudança, ele quer transformar, ele quer fazer o que ninguém fez ainda. Mas muitas vezes, para Deus mudar a tua história, vai doer, você vai chorar. Mas quando ele terminar, vai entrar tudo no seu devido lugar, oh glória. Eu estava aqui em espírito ouvindo meu filho louvar para a glória de Deus, Isaac, o hino do Gerson Rufino. E Deus ele estava falando no meu coração. Fala que tem 16 pessoas que estão ouvindo a rádio aqui. E que você não está entendendo o que está acontecendo na tua casa. Aquele teu filho, o teu sobrinho, o teu irmão que está te dando trabalho aí. E você está sofrendo. E você fala, Jesus, até quando? Deus falou para mim, olha, manda dizer para eles, eu estou trabalhando, por isso que está doendo, mas está chegando a hora da virada, vai mudar o cativeiro, a situação. Deus falava mais para mim, olha, tem uma irmã que mora no Rio Grande do Norte, você está sofrendo por causa da tua coluna e da tua perna, a tua vitória chegou hoje, viu? Através da palavra do Senhor, busque ao Jesus, busque ao Senhor, desce depressa, porque Jesus ele está fazendo uma grande obra essa manhã, não é por causa do pastor Diego, ou do pastor Edivaldo, das irmãs que estão aqui na nossa retaguarda, mas é porque Jesus ele continua o mesmo, operando hoje, ontem e eternamente, ele é Deus, ele só quer que você direciona, labassurimianda, a sua atenção para ele, se posiciona. Ei, aquilo que tem impedido você de entrar na presença de Deus da forma com que Ele quer, em espírito, em verdade, em santidade, deixa de lado agora, pela autoridade do nome de Jesus. Larga o pecado, larga o impedimento, larga aquela coisa que você faz quando ninguém vê, ou quando fala, isso aqui não, o que tem, não tem problema. Tira o impedimento. Ei, o que era o impedimento de Zaqueu naquele momento? Era fraude. Ele fraudava os próprios judeus, a qual ele também era um. Ele cobrava impostos a mais, ele tirava de quem não tinha. E ele falou, Senhor, hoje eu vou pegar tudo aquilo que eu tirei de quem não tinha e vou devolver. Metade. E aquele que eu fraudei, eu devolvo 4 vezes mais. Ei, sabe o que é o impedimento de eu e você chegar próximo ao Senhor? É o pecado. Zaqueu simplesmente falou assim, Senhor, hoje eu largo o pecado, eu largo aquilo que para mim era bom para seguir a tua verdade. E o que Jesus falou? Hoje a salvação entra na tua casa. E ele também é filho de Abraão. Pode ser pecador? Pode, mas também é filho de Abraão. A Bíblia vai dizer, no livro do Gênesis, o Senhor disse a Abraão, todas as nações da terra serão benditas e abençoadas por tua causa. Então isso que está dizendo, que por causa da palavra do Senhor, pela promessa que Deus fez a Abraão, nós somos benditos do Senhor, nós somos abençoados. Hoje nós também somos chamados de filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Somos enxertados na videira, temos direito à herança, à promessa do Senhor. Então larga o pecado hoje, larga aquilo que está te afastando de Deus hoje, porque é hoje, não vai ser amanhã, é hoje que Deus vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história, porque da mesma forma que Deus alcançou Zaqueu, pode te alcançar também. Louvado seja Deus. Desce a casa do oleiro. Deixa Deus mudar o que é preciso. Deixa Deus mudar os móveis de lugar. Nosso Deus, Ele é especialista em estruturas. Ei, o carpinteiro hoje está passando aí, o nazareno. Sabe por quê? Nós entendemos que a carpintaria
é um homem que mexe com estruturas de madeira, não é, pastor Edgar? É verdade. Só que naquela época de Jesus, o carpinteiro também mexia com barro, pastor, porque a maioria das casas eram feitas de barro. Seria mais ou menos o que é um pedreiro no dia de hoje. Verdade. Então, quando Jesus ele fala assim, ó, importante é que nossa casa esteja estruturada na rocha e não na areia. E também ele cita aquela torre de Siloé que caiu e acabou matando 13 trabalhadores por causa do problema da estrutura. Então, nós não estamos falando só do Jesus Deus, mas do Jesus com experiências de homem. Porque ele aprendeu com José a carpintaria, porque era a tradição da época aprender a profissão do seu pai. No caso de José, seu pai físico. Então, nesse momento, Jesus ele sabe o que está falando, ele sabe falar de estrutura. Ele fala que se for necessário, ele entra e muda, mexe toda a estrutura. Por isso que muitas vezes a gente vai ficar espantado com o que Jesus faz. Por quê? Nem sempre é aquilo que você esperava, mas ele vai fazer aquilo que é necessário. Deus, ele te mata, mas ele te salva. Aleluia. O importante é que a maior promessa que eu e você tem é a salvação em Cristo Jesus. É maior do que prata, maior do que ouro, maior do que estudos. Louvado seja o nome do Senhor. Porque olha, Deus ele está entrando por onde você menos espera. Mas quando ele terminar, vai entrar tudo no seu devido lugar. Mas é interessante, pastor Edivaldo, que quando Jesus ele começa a trabalhar, ninguém entende. Começam a te apontar, começam a falar que você não é capaz, ou pela situação que você está passando, é culpa do seu pecado. Mas quando Jesus ele termina, vão admitir que verdadeiramente foi Deus que trabalhou. Foi Deus quem fez. E que Deus tinha te separado para isso. Ei! Estar na presença de Deus é para quem aguenta. Porque quando ele terminar, o nome dele será glorificado na minha e na tua vida. Então, busque se posicionar com Deus, medite na palavra, vê a verdade que ele quer para a tua vida. Começa a tirar tudo que não agrada a Deus. Ei, Deus está falando comigo aqui, que louvado seja o nome do Senhor. Que tem uma irmã no Mato Grosso do Sul, que Deus ele está livrando um parente seu da bebida. Você tem clamado, você tem pedido, e Deus fala, aguarda, estou entrando que nem entrei na vida de Zaqueu para libertar. Louvado seja o nome do Senhor. Creia tão somente que Deus ele está entrando. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Deus ele trabalha de forma especial. Ele só não fala que vai entrar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele fala que vai fazer morada. Chegam a questionar uma vez Jesus, dizendo para ele, Mestre, aonde está o reino dos céus? E ele diz para os fariseus, não, o reino dos céus não é um lugar que você vai falar está aqui ou está lá. Deus ele já deixou bem claro, ele quer morar aqui dentro, não é lugar físico. Ele quer entrar no teu coração, entrar na tua vida, na tua história. Eu creio que aonde Deus entra, algo extraordinário acontece. Ele quer te dar a direção, ele quer estar com você em todos os momentos, até não só nos felizes, louvado seja Deus, mas nos tristes também. Deus ele quer entrar numa região da tua vida, na tua área sentimental. Louvado seja Deus, ele quer trabalhar no teu casamento, ele quer trabalhar no teu trabalho, no teu serviço. Ele quer entrar no meio da tua família. Sabe aqueles parentes que não se falam há tanto tempo por causa de rincha, por causa de briga? Ele quer entrar ali também, ele quer mudar. Ele quer mudar a história, ele quer mudar a estatística. Como assim, pastor? Ele quer mudar a estatística? Ele quer. Sabe aquela família que os pais se divorciaram, os irmãos se divorciaram, você está à beira de um divórcio? É aquela maldição hereditária. Deus quer entrar ali, quer falar a partir de você, fazer algo diferente. Ninguém vai entender. É
como diz aquele louvor daquele grupo Preto no Branco, que ninguém explica a Deus. Ninguém explica mesmo. Há 1000 anos, há milhares de anos, Deus vem surpreendido o diabo. Deus, ele não tem perdido. Ei, quer ser chamado de igreja? Se torne mais uma pedra. É assim que Deus fala com Pedro. Soma, para juntos fazerem uma estrutura. Porque quando estamos assim, Deus entrega para nós uma chave. Mas não é a chave do carro, não é a chave da casa. É a chave, louvado seja Deus, que faz com que as portões, as fortalezas do inferno não prevaleçam contra você. Creia tão somente que Deus vai mudar a tua história, mas não vai mudar a tua história simplesmente, louvado seja Deus, no que está ao teu redor, mas sim com você. A transformação começa aí. Deus não fala para Abraão: Abraão, vou destruir os teus inimigos, vou mudar a tua colheita, vou mudar a tua plantação. Ele simplesmente olha e fala para Abraão: Abraão, seja tu uma bênção. Vai começar, Abraão, mas vai ser com você. Vai doer, você vai chorar, mas a vitória vai chegar, porque em ti há uma promessa. Eu creio que todos que estão me ouvindo aqui essa manhã, Deus fez uma promessa para você e vai acontecer, porque Ele não volta atrás da sua palavra. E a Bíblia vai dizer que toda palavra que Ele lança, labassurimicai, não volta vazia sem fazer aquilo que Ele propôs que ela fizesse. Então Deus, Ele liberou uma palavra para você esta manhã. Estou entrando. Estou mudando, estou transformando. Aquilo que você nem imagina vai acontecer. Aquilo que você mesmo disse: isso é impossível, vou entrar, vou fazer, vou quebrar, vou mudar. Mas quando se erguer lá, e como um devassia, vai ser extraordinário, porque é Deus, não é homem, não é o pastor, não é a pastora, não é lá como um devasso, não é o governo, não é nada, vai ser o Senhor. Você vai prosperar em meio a essa crise. Você será curado de enfermidade em meio a essa crise. Deus vai restaurar a sua família em meio a essa crise. Por quê? Porque não depende de homens, mas sim das potentes mãos dele. Ai, decomanai, a sobra camanai. Eita, Deus fiel na terra. Ei, minha esposa, a pastora Camila, ela diz uma palavra que Deus deu para ela, é a mais pura verdade. O livro de Pedro, capítulo 5, verso 6 a seguir, Deus toma Pedro de uma forma extraordinária para dizer que nós temos que se humilhar debaixo das potentes mãos do Senhor, que ao seu tempo vos exaltará. Oh, glória! Deus, Ele não simplesmente quer que você se humilhe para ser exaltado, Ele quer que Ele te humilhe, para que no momento certo você esteja preparado para receber aquilo que Ele tem a te entregar. Porque se Deus, Ele te der todas as vitórias que você precisa agora, sem preparar, você desvia. Deus, Ele tem coisas grandes a fazer, mas Ele não vai perder você. Deus, Ele vai fazer o que você menos imagina. Você está achando que Ele vai chegar pela direita, Ele vai chegar pela esquerda. Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar a sua vida. Deus, Ele nos chama de servos. Mas é interessante que o propósito de Jesus não é nos chamarmos de servos. O livro de João vai dizer que Ele quer nos chamar de amigos. Aleluia. Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Ele estava esclarecendo isso para os seus discípulos, pastor Edivaldo. Aleluia. Ele não sabe o que o seu Senhor faz. Mas aí Jesus fala com toda a humildade: mas eu não posso te chamar a voz de servos. Eu quero chamá-los de amigos. Glória a Deus. Porque tudo aquilo que o meu Pai me conta, eu conto para vocês. E que maior amor seria esse? Meu Deus. Aquele que dá a vida pelos seus amigos? Para que com isso, tudo que vocês pedirem em meu nome, eu rogarei ao Pai, e Ele vos concederá. Tem sentimento maior do que esse? Tem amor melhor do que esse? Ou mais puro ou sincero? Larga tudo hoje.
Porque Jesus quer entrar na sua casa. Deixa tudo de lado hoje e segue Ele. Porque Ele tem o poder de te prosperar, realizar o sonho ou o desejo do teu coração. Porque todos nós somos falhos. Todos nós estamos sujeitos a erros. Mas Jesus, Ele quer ver arrependimento no meu e no teu coração. A Bíblia vai dizer que Pedro, ele estava ouvindo Jesus ministrar sobre o reino dos céus, pastor Edivaldo. E nesse momento Pedro fala: Senhor, e nós? Nós deixamos tudo pelo Senhor. O que nós vamos ganhar? Aí Jesus, com toda a atenção, vira: Pedro, quem deixou tudo por mim, quando chegar ao meu reino, será muito abençoado. Mas Jesus, ele conhecia. Jesus, ele conhece o coração do homem. Jesus, ele conhece o meu e o teu coração. Aí ele fala: mas Pedro, mas quem deixou casa, família, trabalho, deixou tudo para me seguir, ainda nessa vida será abençoado 100 vezes mais. Ei, Jesus, ele não barganha nada com ninguém. Mas aquele que entregou a sua vida para segui-lo, não vai faltar a mão do Senhor. Não vai faltar a presença. Não vai faltar o amor. E ainda que você tiver que chorar, Ele estará contigo. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é extraordinário. Saiba tão somente que Deus, Ele está te contemplando esta manhã. Que Deus, Ele está entrando onde ninguém entra. E sabe aquelas pessoas que têm servido de multidão? Sabe aquelas pessoas que não têm servido de plataforma para te ajudar, mas têm servido de teto para você não conseguir subir? Meu Deus. Deus, Ele não vai matar, tá? Deus, Ele não vai fazer sofrer. Deus, Ele vai fazer essas pessoas contemplarem o agir de Deus na sua vida. E o teu testemunho não vai espantá-las, vai chamá-las para perto. É forte. Porque a cultura do homem é dizer que Deus vai tratar. É que Deus vai matar. Que Deus vai ver você num palco, na plateia, e eles assistindo, não é assim? Mas não, Deus vai chamar para perto. Deus não trabalha assim. Muda a forma de orar. Porque Deus, Ele quer te ensinar que o teu inimigo na verdade é teu amigo. Porque todas as vezes que Ele te fez sofrer foi para te trazer para perto do Senhor. Foi para te trazer para o joelho. Foi para trazer estrutura. O que seria de Ana sem Penina para perseguir? Se não fosse Penina, Ana não tinha corrido para o altar. Se não fosse Paulo ficar com raiva de Marcos, a segunda viagem missionária não teria acontecido. As prisões no cárcere entre Paulo e Silas não teria acontecido. Ele não teria sido instrumento de Deus para salvar aquele carcereiro. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai me ensinar que até Paulo, com toda a sua sabedoria, destreza e doutrina enviada por Deus, ele aprendeu uma lição. No livro de Timóteo, capítulo 2, verso 4, a partir do verso 7, ele fala: ei, eu já estou sendo dado, pastor Edivaldo, por aspersão de sacrifício. Aleluia. Combati o bom combate, aleluia. Essa palavra é muito conhecida, é muito interessante, todos exaltam, porque foi um fim de carreira extraordinário, mas o que é mais interessante é que Paulo se redime nesse momento. Ele fala assim: chama também a Marcos, porque ele também é importante para a obra. Aquela vez eu deixei ele de lado, mas chama ele, porque Deus não faz acepção de ninguém. Ele faz teu inimigo virar o teu amigo. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele vai entrar no fundo do teu coração e tirar toda a mágoa, todo o rancor. Ele vai te limpar. Sabe essa casa espiritual? Vai começar por ela.
Você que tem sofrido de depressão e angústia por falta de um perdão, Deus está entrando lá e esse impedimento de você receber a tua vitória, Deus vai entrar aí no teu coração, vai tirar, ei, calamanto ideai. Eu creio. Tem uma irmã, pastor Edivaldo, que costuma ouvir essa rádio, o Espírito Santo de Deus está falando no meu coração, que ela mora lá no Canadá, e Deus manda dizer para ela que ela não está sozinha, e que está repreendendo o espírito de depressão. Você, meu irmão, minha irmã, que está sofrendo de depressão, Deus está entrando na tua casa hoje, fazendo mudança e morada, e movendo os móveis de lugar para a honra e glória do seu nome. Saiba que Deus, Ele tem as maneiras de trabalhar. Muitas vezes Ele vai enviar profeta, vai usar o pastor para ministrar uma palavra na tua vida, mas tem vezes que Deus vai pessoalmente resolver a situação. Aleluia. Deus, Ele vai se manifestar como antes nunca se manifestou, e vai fazer algo extraordinário na tua vida. Oh, aleluia. Essa prisão espiritual que você está vivendo por causa do pecado, Deus, Ele pode quebrar hoje. E o Espírito Santo de Deus me move a dizer que vai quebrar, e é hoje. Porque hoje Ele decide entrar na tua casa. Deus, Ele é extraordinário. Oh, glória. Meu Deus. Missionária Solange do Mato Grosso. Já posso lhe dizer, uma amiga. Há muito tempo falo com ela pelo telefone. Não tive a oportunidade de vê-la pessoalmente, mas o Espírito Santo de Deus me fala ao meu coração para lhe dizer. Oh, aleluia. Que o que a senhora está passando, Ele está trabalhando. Está te dando uma estrutura que você não tinha antes. Porque Deus, através da tua vida, vai fazer uma grande obra neste lugar. Oh, glória. Deus está entrando no teu coração. Eu vejo um choro reprimido aí. Chora na presença do Senhor, minha irmã, porque Deus está trabalhando e está entrando hoje. Ei, você, meus irmãos, pastores, missionários, evangelistas que estão ouvindo esta rádio esta manhã. Deus, Ele está ministrando ao meu coração que vai entrar de uma forma sublime e especial na tua vida para mudar esse cativeiro, mudar essa história. Entrega a situação para Ele. Oh, aleluia. Deus vai fazer algo sublime na tua história, meu irmão e minha irmã. Porque Ele continua trabalhando. Quando Felipe disse a Jesus, Mestre, mostra-nos o Pai. Jesus, Ele diz, pastor, Felipe, estou há tanto tempo convosco e você pede para eu mostrar o Pai? O Pai está em mim e eu estou no Pai. E meu Pai trabalha até hoje e eu também. Aleluia. Jesus ainda no dia de hoje está trabalhando. Está trabalhando na tua história. Ei, meu Deus. Deus, Ele vai fazer você ter uma experiência sobrenatural com o Senhor por esses dias, porque Ele está dizendo através dessa palavra que Ele continua fiel, Ele continua trabalhando lá e documende for que me decamanto ideai, ai de calabaçuri me anda. Saiba que a mudança vai começar e vai ser por você. Oh, glória! Sinto o Espírito de Deus nessa rádio, pastor. Aleluia. Sinto o Espírito de Deus entrando na vida de cada um que está ouvindo. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus, o Espírito de Deus está me incomodando a dizer
que Ele está entrando agora no estado do Rio Grande do Sul. Louvado seja Deus, entrando em causas trabalhistas, assinando papel e dando vitória para irmãs e irmãos que estão nesse estado. Oh, glória a Deus, aleluia. Ele só fala para você crer. Deixa de lado as perseguições e continua servindo ao Senhor. Deus está entrando no estado do Pernambuco. Os missionários e missionárias que estão nesse estado, Deus está dizendo para mim que a perseguição através de feitiçaria e bruxaria para impedir a obra nesse estado está grande. Mas missionários, ei, manda Deus me dizer, estou enviando reforço. Estou enviando mais porção do meu espírito. Estou colocando de pé, estou renovando as forças porque o combate continua. Oh, glória a Deus. É forte. Deus está renovando as forças, oh glória. Quando Jesus entra, oh aleluia, algo acontece. Meu Deus, é hoje, é hoje, é hoje. Meu Deus, que Deus renova as forças, que Deus Ele está derrubando o império do inimigo, naquilo que ele tem lá, e do comando de for que me decamanto e derrai, aquilo que o inimigo tem prevalecido contra a tua vida, que ele tem se fortalecido nas investidas, Deus Ele joga por terra hoje, oh glória. Deus Ele está visitando uma igreja, ai meu Deus do céu, vou falar, uma igreja bem pequena no estado do Rio Grande do Norte, que tem uma irmã na rádio que tem intercedido por ela. Meu Deus, Deus está falando que está dando estrutura, e a tenda ainda vai alargar, mas pastor, ali o povo é tão carente, não tem dinheiro, mal entra o dízimo, mas Deus está falando, nunca dependeu do homem, depende de mim. Oh, aleluia! Deus vai fazer algo que extraordinário esta manhã, já entrando na tarde. Deus está falando, louvado seja Deus. Tem uma cidade no sul de Minas, que Deus está falando para uma irmã, estou entrando. Oh, glória! Vou restaurar a tua família, tu tem me pedido, estou entrando. Oh glória. O Espírito Santo de Deus está falando ao meu coração que tem uma irmã na rádio, que está ouvindo a rádio agora, não é amanhã, é agora, que você não tem mais se entendido com a sua sogra, e você colocou isso diante do altar do Senhor e falou, Senhor, eu não aguento mais, essa situação precisa ser resolvida. E o Senhor manda lhe dizer que Ele está entrando. Oh, vai limpar. Vai tirar tudo que não presta. Vai fazer uma grande obra e a família será restaurada. Oh, glória. Meu Deus, Espírito Santo. Oh, glória. Tem uma irmã que está ouvindo a rádio, que você tem apresentado um cisto